E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, gente amiga do Telejornal Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. E eu não tenho papas na língua. Deixa eu ver aqui. Tá saindo, não tá? Opa, deixa eu ver aqui o som. Não, tá saindo. Eita, nós, mas que danado é esse aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá, beleza. Ah, tá maravilha, tá maravilha. Eu tá pensando que tava ruim o negócio, eu já ia ficar bravo aqui, tá bom? Uma ótima noite a todos vocês que mais uma vez estão ligadinhos aqui conosco no Telejornal A Voz do Povo. O telejornal feito do povo para o povo. Muito obrigado pelo carinho, pela sua sintonia. A vocês que estão aí sempre ligadinho com a gente, muito obrigado também, tá bom? Deixa eu já ver aqui, o pessoal aqui no WhatsApp já pedindo aqui para eu enviar os links. Daqui a pouquinho eu vou estar enviando os links aí, tá bom, gente? Porque é muita gente aqui para enviar link. Eu vou daqui a pouquinho também já estar aí compartilhando. Deixa eu já pegar aqui o convite aqui para enviar também para o seu Miguel Ângelo. Deixa eu já enviar aqui o convite para ele. Senão não dá certo, né? Deixa eu enviar aqui para ele. Pronto, tá quase pronto. Deixa eu colocar aqui, pode entrar. Pronto, para ele chegar e poder assim estar participando. E daqui a pouquinho ele já vai estar entrando. E hoje temos bastante aniversariantes do dia, hein? Temos de hoje, temos de ontem, temos de anteontem, tá bom? Graças a Deus temos aí bastante aniversariantes, bastante gente aí ficando feliz, ficando velhinhos, hein? Muita gente aí ficando velhinho, hein? Tá danado. Mas antes de alguma coisa, deixo também já começar a compartilhar aqui nos grupos de compra, venda, brechó, desapego. Deixa eu ver aqui, pronto. E eu vou mandar também os parabéns a todos os aniversariantes. Vamos ter umas perguntas hoje super curiosas com a presença e a participação do nosso querido amigo, sempre de todas, bem dizer, assiduamente, né? Todas as terças-feiras, o senhor Miguel Ângelo respondendo a diversas perguntas sobre a doutrina espírita. Tá? Bastante dúvidas, bastante perguntas interessantes e dúvidas interessantes, né? Além que ele também sempre está respondendo aqui ao vivo, como o nosso programa é ao vivo, né? Respondendo perguntas do telespectador aqui no nosso programa, tá bom? Mas deixa já, antes, ver se ele já chegou, já está na ponta da linha já, e nesse momento, agora então eu vou ter o imenso prazer de estar chamando ele, o senhor Miguel Ângelo. Boa noite, meu querido seu Miguel Ângelo. Tudo bem, meu querido? Boa noite, Geraldo. Boa noite ao público que nos assiste, aqueles que acompanham o Telejornal A Voz do Povo. De retorno, mais uma vez, nesta terça-feira, e sempre à disposição para levar a proposta da doutrina espírita, respondendo questões que são colocadas sempre sob a ótica do espiritismo. Miguel, às 18h08, novamente agradecer a presença do senhor sempre muito gentil, atendendo nossos pedidos aqui do Telejornal Voz do Povo e respondendo sempre com 100% de satisfação a todos os nossos ouvintes. A primeira pergunta de hoje, seu Miguel, é a seguinte, às 18h08. Os espíritos obsessores influenciam em nossas vidas? Se sim, como podemos afastá-los? Bem, primeiramente nós temos que estabelecer o que sejam os espíritos obsessores.
Conforme Allan Kardec definiu na obra O Livro dos Médiuns, o espírito obsessor sempre será uma entidade espiritual que tem dificuldades em relação aos sentimentos, ou seja, é um espírito malévolo. O espírito obsessor sempre traz para aqueles a quem eles influenciam uma proposta do mal. Seja alguma coisa que é uma simples realização, ou mesmo as grandes situações que dizem respeito a um âmbito mais geral. Então, definido o que é o espírito obsessor, nós teríamos, portanto, essa influência. Sim, essa influência existe, como também existe de todos os espíritos. Mas o espírito obsessor, ele pode se vincular especialmente a uma pessoa, especificamente, por 3 situações possíveis. A primeira seria uma vingança. Uma vingança estabelecida de acordo com desavenças que ocorreram em vidas passadas ou mesmo nesta vida. E neste último caso, esse espírito, ao desencarnar, ele vai ao mundo espiritual e, condenando, julgando que aquele que lhe fez o mal merece uma punição por vingança, ele então estabelece este processo obsessivo por vingança. Esse é o primeiro caso, né? E o caso mais comum da obsessão. Mas existem ainda mais 2 situações. Aqueles espíritos que procuram influenciar as pessoas que não fazem o bem. Como eles são espíritos também malévolos, e a pessoa que não faz o bem, isso por si só já é um mal, permite esta vinculação, permite esta influência espiritual sobre o ser encarnado. Então, esta é a segunda possibilidade de uma obsessão, de uma influência obsessiva. E a terceira, que talvez seja aquela mais numerosa, e que normalmente as pessoas não percebem, é a obsessão por afinidade. Como a definição de obsessão ela está atrelada à ideia de um espírito mau, então, por afinidade, teria que procurar uma pessoa que tem o mal dentro de si e que se compraz naquela influência. E essa influência sempre será pelo pensamento. Então, esses espíritos, muitas vezes inteligentes, ardilosos, eles procuram aquela que seria a sua vítima e exercem esta influência sobre essas pessoas. No caso da influência obsessiva por afinidade, nós temos aqui diversas maneiras de ser exercida esta influência. E todas elas ligadas, quando negativas, e sempre são negativas, né? Ligadas a um mau pendor, ou seja, uma má tendência da pessoa que sofre obsessão. Então, a maledicência, por exemplo, uma pessoa que é maledicente, que provoca o que se chama fofoca, sempre terá espíritos que irão incitá-la a continuar produzindo essas fofocas ou esse maldizer em relação aos outros. Pode ser também uma obsessão por afinidade de vícios, seja os vícios físicos, o uso de drogas, estupefacientes, o uso de bebidas alcoólicas e um sem número de vícios de caráter material, que aqueles espíritos que não estando mais na posse do corpo físico, eles não conseguem tomar os elementos e as substâncias que, como viciados que são, porque morreram e continuam viciados, eles buscam aqueles que, estando na vida, oferecem a sensação da droga no corpo físico. Como o espírito não tem o corpo físico, então ele se serve dessas pessoas que estão fazendo uso
das mais diferentes drogas lícitas ou ilícitas. Então, mais um caso de obsessão por afinidade. Nós podemos falar também da sexolatria, as pessoas que exercem o sexo de uma maneira desregrada, descabida, terão ali espíritos que buscam aquelas sensações num processo de vampirização. E poderíamos elencar um sem número de defeitos morais que terão sempre os espíritos que estão naquela faixa, que são, daquela maneira, tidos como viciosos, influenciando e excitando, estimulando esses vícios. Então, há os vícios físicos e há os vícios morais. E esses espíritos obsessores, eles, portanto, buscarão a sua satisfação com a tragédia daquele que está sofrendo a obsessão. E como fazer para afastá-los? Primeiramente, a fé em Deus. Porque veja, Geraldo e telespectadores, se existe obsessão é porque Deus permite. E se Deus permite a obsessão, há uma razão. Qual é a razão? É para testar a nossa constância no bem e trabalhar a nossa vontade para não sermos influenciados. Então, quando nós começamos a compreender essa dinâmica, esses mecanismos, nós começamos também a nos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, a fim de que esses espíritos não se vinculem a nós, nem por vingança, nem pela falta do bem que nós não estamos fazendo, e nem pelas afinidades. E há uma regra, há uma recomendação que muito claramente apresenta como fazer para afastar os maus espíritos. Então, para afastar os maus espíritos, nós temos que atrair os bons. E atraindo os bons espíritos, pelo nosso pensamento no bem, pelas nossas palavras sempre dignas, e também pelas ações do bem ao semelhante, da caridade, da fraternidade, nós estaremos atraindo os espíritos bons. E na presença dos bons espíritos, os maus espíritos não permanecem. Então, é uma forma de nós encontrarmos essa oportunidade de não permitir que esses espíritos ganhem um império sobre nós, principalmente através dos nossos defeitos morais ou nossas viciações físicas. Então, quando nós temos essa consciência e empregamos uma vontade firme, isto são meios para afastar os maus espíritos. Daí foi a primeira resposta. Parabéns, seu Miguel Ângelo. Deixa eu tirar aqui a primeira pergunta. Às 18h17, quero primeiramente dar parabéns, obrigado, né, a todos que já estão comentando aí. Temos aí a Eliana Módulo, que está dando boa noite a todos. Obrigado, Eliana, pelo carinho, tá bom? A Denise Silva, lá de Sorocaba, lá, e Votorantim, boa noite, palavras esclarecedoras. Obrigado, Denise, a você, toda a sua família. Maria Eduarda também, obrigado pelo carinho. Maria Eduarda, um beijão bem forte e carinhoso no seu coração. Obrigado pela sua audiência. E também vamos ver aqui a próxima pergunta, que é a seguinte, seu Miguel Ângelo. Às 18h18. Hoje, lembrando que hoje é dia 2/7 de 2024. A segunda pergunta é a seguinte. Que os telespectadores enviam aqui para o WhatsApp. Muitos falam que o inferno é aqui. Quando estamos doentes em sofrimento, é porque estamos pagando por erros do passado? Bem, é uma pergunta dividida em duas partes, né? E nós vamos começar respondendo sobre se o inferno é aqui. Primeiramente, o Espiritismo não acredita em penas eternas, ou seja, estados de sofrimento que venham a perdurar indefinidamente. Isso seria um grande contrassenso
em relação à bondade divina e ao amor de Deus por todos nós. E por uma razão muito simples, Geraldo. Porque Deus, que é onisciente, e a onisciência divina é aquela que prevê tudo o que vai acontecer. Então Deus, sabendo de antemão como nós agiríamos, Ele, logicamente, sabe que nós erraríamos. E se nós erramos, e vem uma punição eterna pelo erro cometido, então Deus não está sendo misericordioso, não está perdoando. E o Espiritismo nos ensina que o perdão divino surge através da oportunidade de refazer o mal feito pelo bem que se deve fazer. Então, assim, nós vamos retirando essa ideia das penas eternas. Não que não existam, muitas vezes, situações que levam a estados de sofrimento. Mas o inferno, como se concebe através das religiões em geral, ele não existe. Porque o inferno não se trata de um local de sofrimento, mas é bem verdade uma sociedade de espíritos em sofrimento, por alguma razão. E a principal delas é que eles fizeram o mal e não tiveram tempo de reparar o mal enquanto estavam na Terra. Então desencarnam e vão conviver, esses espíritos, nessas, digamos assim, sociedades do mundo espiritual, mas que não se estabelecerão ali definitivamente. Então são ambientes temporários que existirão enquanto aqueles espíritos ali estiverem. Desde que esses espíritos, em estado de sofrimento, eles se arrependam do que fizeram e busquem a reparação, reconstituindo-se moralmente, então ele deixa de existir esta situação de sofrimento ou de pena que alguns dizem. E aquele local que era chamado de inferno ficará vazio. Então, portanto, deixa de existir também como uma realidade. Agora, a pergunta ainda estabelece um questionamento se o inferno é aqui. Nós temos que entender que o nosso mundo, em termos de humanidade, não estou falando do mundo físico, dos acidentes geográficos, dos países, dos rios, dos oceanos, dos céus que nós conseguimos ver da Terra. Não. O nosso planeta, nesse aspecto físico da crosta terrestre, é um planeta maravilhoso. Né? Nós vemos aí a natureza nos dando exemplos excepcionais de previdência, de uma grandeza, dos ciclos sempre perfeitos que estão presentes na natureza. Então, o planeta fisicamente não é mau, pelo contrário. Agora, os espíritos que aqui habitam, em grande maioria e na média, eles estão ainda voltados ao mal. Eles possuem essas más tendências e produzem o mal. E nós temos que reconhecer também que mesmo nós, todos nós que estamos aqui, já erramos, ou viremos a errar. Então isso nos coloca, muitas vezes, como espíritos moralmente inferiores, mas que estamos, né, em processo de evolução, de aperfeiçoamento. Então, dizer-se que o inferno é aqui, não se trata de uma realidade que o Espiritismo concorde. Agora, vinculados à doença física e um sofrimento, pergunta-se se nós estamos pagando por erros do passado. Depende. Depende das circunstâncias em que essa doença foi adquirida. Porque quando nós estamos sofrendo um mal físico, segundo a doutrina espírita nos explica, trata-se de uma desarmonia que sempre começa na alma. Quando nós nos afastamos da lei divina, nós afastamos do bem e da verdade. Então isso produz um estado de consciência que vai nos colocar fragilizados
e sujeitos a então adquirirmos doenças. Hoje existe um conceito muito presente das chamadas doenças psicossomáticas. Psique é a alma, somática ou soma é o corpo. Então, a doença do corpo que começa na alma, através de condutas que nós assumimos e que não estão de acordo com a vontade divina, com a grandeza das leis universais e com o bem geral que Deus nos oferece como uma bênção. Então, quando nós nos afastamos das leis divinas, essas mesmas leis reagem sobre nós para nos colocar no caminho do acerto, no caminho da verdade. E essa reação, algumas vezes, pode vir através de uma doença. Vamos imaginar uma doença expiatória. Alguém que num passado distante vivia como, por exemplo, um carrasco daquelas prisões horríveis da Idade Média. Então essa pessoa muitas vezes impunha tortura aos prisioneiros. Vamos imaginar que ele tivesse vazado o olho de alguém, ou deixado alguém cego por maldade. E aquela ação gera, naquele que produziu, um débito. Então ele carrega aquele débito através dos tempos, até que ele possa refazer o débito. E vamos imaginar que esse espírito, que era um carrasco, ele teve outras vidas, mas ainda não pôde adquirir a consciência de que ele tem necessidade de fazer o bem. Então pode ser que ele sofra um acidente importante. Pode ser que ele tenha uma doença no olho e fique cego. Isto não é lei de talhão, não é vingança divina, mas é uma condição de aprendizado, para que ele, vivendo aquela experiência da cegueira nele mesmo, que ele produziu anteriormente em outra pessoa, ele nunca mais se disponha a cometer novamente aquele ato de crueldade. Então, isso explica algumas das chamadas doenças expiatórias. Agora, vamos falar a respeito das doenças em geral. Muitas doenças nós adquirimos nesta vida e pela nossa imprevidência. Vamos supor, alguém que fumou durante 30, 40 anos, desenvolve um enfisema pulmonar e pode isto transcorrer para vir apreciar para um câncer de pulmão. Então, a quem ele vai culpar? Ao nosso mundo? Ou a ele mesmo, que gerou essa dificuldade orgânica pelo vício do tabagismo, ou pelo vício do cigarro? Então, as doenças, elas têm uma função em termos espirituais. As doenças servem para despertar a criatura para as verdades mais altas da vida. É dessa maneira que nós vamos entendendo a doença psicossomática. É uma passagem no Evangelho, Geraldo, que Jesus nos traz esse conhecimento há 2000 anos atrás. Então havia, pela narrativa do Evangelho, um homem que era paralítico e que estava na piscina de Betsaída. E que esse homem esperava ali a respeito de um benefício que a tradição daquela época dizia, que quando as águas daquela piscina, que era uma piscina natural, elas fossem movidas pelos anjos, aquela água se tornava terapêutica. E aquele que se lançasse na água, primeiramente, ele obteria a sua cura. Então, Jesus chega até aquele momento e identifica esse homem que há 38 anos era paralítico. Jesus, então, faz ali uma cura e ele volta a andar. E Jesus recomenda, então, que ele vá ao templo de Jerusalém para fazer a oferta que Moisés ordenou. E ele faz. Ele vai até lá e Jesus, no momento seguinte, o encontra no templo. Só que Jesus, então, faz a prescrição, é uma receita de saúde.
Ele diz assim: eras doente e agora estás são. Vá e não torne a pecar, para que não te aconteça algo de pior. Então, Jesus estava dizendo que os erros que ele cometeu, ou os chamados pecados, foi a causa, ou foram a causa daquela paralisia que ele sofreu. Então, dessa maneira, não é que nós estamos pagando, porque pagando implica numa cobrança. E Deus não é cobrador. Deus ama indistintamente todas as suas criaturas. Mas nós estamos muitas vezes resgatando erros do passado, dependendo da doença, ou mesmo da vida presente, quando nós não temos apreço e cuidados com a nossa saúde. Excesso de alimentação, excesso de bebida, nós acabamos adoecendo. Então isso não é um pagamento, é uma consequência. É a lei de causa e efeito. Eu acho que nós respondemos, né, Geraldo? Já, com certeza, com certeza. E bem respondido. Seu Miguel, nós daqui a pouquinho vamos voltar de novo para mais perguntas, mas agora vamos dar uma pequena pausa para os nossos comerciais. Antes eu quero também anunciar e já comunicar que você que precisa aí de cuidador de idosos, que seja também uma ótima profissional, idônea, e principalmente com a minha indicação, tá aí de muitos amigos, inclusive, que já tiveram trabalho dela, tá aí, ó, técnica de enfermagem cuidadora de idosos. O nome dela é Rose, é uma ótima pessoa, muito eficiente e profissional. O telefone dela, o WhatsApp, é o 99624-3962. Repetindo, 99624-3962. O nome dela é Rose, técnica de enfermagem cuidadora de idosos. Estaremos sempre aqui divulgando esse belo trabalho que vale a pena conferir. Vamos então agora, seu Miguel, rapidinho, vamos tomar um pouquinho d'água, seu Miguel, e já voltamos já. Não saiam daí. 18h31. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A chegada de um ano novo é sempre uma época de reflexão. Tem gente que faz listas, faz planos ou que só deixa acontecer. Mas existe algo em comum. Saúde é o ponto de partida de tudo. E para isso, a Unimed está com você, ajudando a cuidar do que realmente importa para realizar todos os seus desejos. Em 2024, para tudo que você vai realizar, saúde. Unimed. Solar 10, energia solar. Com o uso da energia solar fotovoltaica, você reduz sua conta de luz em até 95%. Nós cuidamos de tudo: projeto, financiamento, fornecimento, instalação e homologação. Solar 10 Energia Solar. Peça já seu orçamento. Em Tatuí, telefone 3251-4862. Em Itapetininga, telefone 3537-4603. Vem abastecer com toda a qualidade, segurança e garantia. Tem loja de conveniência, atendimento especial, centro de lubrificação. Tudo pra sua comodidade. Rede de Postos Benedetti. Clínica Médica Ayub tem uma equipe de médicos de diversas especialidades. Ayub Clínica Médica, do Dr. Murilo Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Ayub Clínica Médica. Busca no Magalu, busca no Magalu. Esse é seu cérebro, busca no Magalu. E a música entra nele, busca no Magalu. E fica na cabeça, busca no Magalu. Na hora de comprar,
tem no Magalu. É pra você lembrar, Buscar no Magalu. é pra cantarolar, Buscar no Magalu. até decorar. Buscar no Magalu. Na hora de comprar. Buscar no Magalu. Tem no Magalu. ADM2 Comunicação Visual. Faz tudo para sua casa, escritório, comércio e empresa com impressão digital. Banner, faixas, adesivos, personalização de frotas, ACN LEDs, painéis e letras caixa. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome forte. Avenida Doutor Lobato 376. E atende no WhatsApp 15 99807 9169. ADM2 Comunicação Visual. Qualidade tem nome certo. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Quando alguém olha na Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Em todos os cantos do Brasil. Entendemos a importância de conectar pessoas todos os dias. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Shopee, transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. São 18 horas e 35 minutos. Esse é o programa A Voz do Povo. Vocês estão assistindo o telejornal A Voz do Povo com Geraldo Carvalho. Seu Miguel Ângelo, vamos agora aqui, nesse momento agora também, são 18h35, trazer mais uma pergunta, quer ver? A próxima pergunta é a seguinte, pergunta interessante, seu Miguel. Olha aí, é verdade que quando reencarnamos, quer dizer, porque é bom a gente sempre explicar também, né, seu Miguel? Porque tem gente que, por exemplo, começa a pegar o programa agora ou está começando a acompanhar a questão da doutrina espírita, né? Então, reencarnarmos é a pessoa que já morreu, se foi ou não morreu, né? Encarnou, né? E depois, reencarnarmos é quando morreu. Agora eu fiz uma confusão violenta, né? Quando... explica aí o senhor, é melhor, viu? Eu já fiz uma confusão violenta agora. É verdade que quando reencarnamos, escolhemos tudo que vamos passar na nova vida? Não, adianta, o senhor que é campeão para isso. Então vamos falar sobre reencarnação. Normalmente quando nós desencarnamos, ou quando nós morremos no corpo físico, nós vamos ao mundo espiritual. Isso. E ali nós estaremos em associação com os espíritos que dizem respeito à nossa vida, nós teremos acesso aos espíritos benfeitores, e como todos nós somos espíritos imortais, desde que fomos criados, e estamos em processo contínuo de evolução, de aperfeiçoamento, de progresso, nós teremos que continuar a nos melhorarmos. Melhorar a inteligência e melhorar os sentimentos. Então, existem experiências que nós somente conseguimos alcançar e aproveitar se estivermos na Terra. Então, quando o espírito está no seu mundo de origem, no plano espiritual, e é proposto a ele que ele precisa voltar para continuar a se aperfeiçoar, a evoluir, então se faz o que se chama planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório, ele não é para todos os espíritos. O espírito precisa ter a mínima noção do que é bom para ele. Existem espíritos que são muito infantis do ponto de vista de evolução espiritual. Então, nesse caso, como são os indígenas, por exemplo, né, que estão ainda numa fase iniciante da evolução espiritual, eles têm esse planejamento feito por benfeitores espirituais, por espíritos mais elevados, que sabem o que é melhor para ele. Como ele não tem essa capacidade, ele então é monitorado, é amparado e é dirigido à reencarnação por espíritos benfeitores. Agora, para os espíritos que têm minimamente, as pessoas que têm minimamente
uma noção da vida e o que é melhor para si, estando no mundo espiritual, haverá um momento que necessitarão voltar à Terra, como dissemos, para prosseguir o processo de evolução e de aperfeiçoamento. Então, essas pessoas mais esclarecidas, elas vão fazer o planejamento reencarnatório, porque elas já se conhecem. Então elas dizem, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma experiência nesta área dos meus sentimentos, para que eu possa melhorá-los. Então, aí há um planejamento. E aquela circunstância que está dentro do planejamento, o fato, vai acontecer na Terra, sem dúvida alguma. É um fatalismo, porque foi escolhido antes. Aí está a liberdade. O espírito escolhe, e depois que ele reencarna, ele então irá passar por aquela prova. A espiritualidade vai produzir as condições para que ele passe naquela prova. Mas nem tudo que passamos na vida está dentro da programação reencarnatória. Há muitas situações em que as pessoas mudam o seu planejamento reencarnatório. Ou porque não conseguiram, ou porque esqueceram, ou porque não acharam que aquilo é importante, e acabam então fazendo essa mudança. Então, o que é de importância para o espírito, que influencia a vida do espírito aqui na Terra, então, isto foi planejado. Por exemplo, os desastres coletivos, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul. Aquilo não é obra do acaso nem da sorte, nem é destino. Aquilo estava programado para muitas pessoas, que por uma ou outra razão iriam passar pela prova da perda ou das perdas, especialmente perdas materiais. Alguns desencarnaram ali. Então chegou um momento em que a morte era necessária para o corpo físico, a fim de que o espírito fosse libertado e voltasse à pátria de origem, porque nós não somos daqui. Nós viemos do mundo espiritual e vamos voltar ao mundo espiritual. Então, não é tudo que está absolutamente definido dentro da reencarnação. Há muitas coisas que fomos nós que escolhemos. Ainda há pouco, falávamos a respeito das doenças, as doenças físicas, né? Então vamos imaginar, ninguém reencarna para fazer o mal, ninguém. Então não reencarnando para fazer o mal, esse espírito, quando faz o mal, é porque ele ainda tem o mal dentro dele e por sua liberdade ele produz o mal. Então, ele não estava programado para fazer o mal. Isso seria um fatalismo para o erro. Então, esse fatalismo para o erro, ele não existe nas leis divinas. Porque as leis divinas são de amor, são de harmonia, são de perfeições. Então, muitas vezes, uma circunstância qualquer produz aquilo que estava planejado. Por exemplo, um acidente importante que a pessoa perde, por exemplo, os movimentos do corpo. Fica tetraplégico. Aquilo estava programado. E o acidente que aconteceu não estava programado, mas foi aproveitado aquela circunstância para produzir a prova da tetraplegia naquela pessoa. Porque tudo que nos influencia a vida de uma maneira importante, isso está dentro de uma programação maior. Nós não poderemos dizer que foi obra do acaso, do destino ou da má sorte. Nós temos que entender que Deus não joga dados. Deus tem suas leis muito perfeitas, que atuam sobre nós para o nosso bem e para a nossa melhoria. Então, não é tudo que está planejado para acontecer. Por isso que existe o que se chama em espiritismo de fatalismo e existe aquilo que é a escolha da pessoa. Ou seja, desculpe, o fatalismo é que sempre vai acontecer. Mas há aquelas coisas que não estavam planejadas, mas a pessoa escolhe.
né? Por exemplo, ficar doente porque bebeu demais durante uma vida inteira. Ficar doente porque fumou demais durante a vida inteira. Então isso não estava na programação. Ninguém reencarna para fazer o mal, voltamos a dizer. Por exemplo, alguém que comete homicídio, um assassinato, essa pessoa não reencarnou para cometer o assassinato. Agora, aquela pessoa que desencarnou por um assassinato, ela tinha na sua programação uma morte violenta. Então, a morte violenta, ela foi colocada numa circunstância que para o assassino era uma prova no sentido de que ele não matasse o seu semelhante. E ele então não vence a prova e acaba cometendo o homicídio e o assassinato. Para aquele que foi objeto do seu crime, ele estava numa circunstância que foi aproveitada para que ele tivesse a sua prova, o desencarne violento. Então, se não fosse por um assassinato, porque ninguém reencarna para cometer erro, no caso homicídio, poderia ter sido por um acidente, teria sido por uma doença. Então ele desencarnaria de qualquer maneira, mais ou menos com o gênero e com a época. Isso está dentro de uma programação reencarnatória. Então, é plausível a resposta. E a próxima resposta, às 18h45, seu Miguel, é a seguinte: as pessoas que se suicidam, elas estavam destinadas a esse fim? Não absolutamente. Quem se suicida tomou uma decisão própria. Por isso que se diz que somente Deus tem o direito e a prerrogativa de nos tirar a vida. Então, aquele que se suicida, ele comete um ato num estado de loucura. Porque vamos aqui admitir, né? O suicídio é um ato de lesa humanidade, ou seja, que produz um mal à humanidade. Por quê? Porque a vida física é o bem mais precioso que nós temos. Com certeza. Então nós não temos o direito de retirar a nossa vida física, como nós não temos o direito de retirar a vida de uma criança no ventre de uma mulher. Porque a mulher diz assim: eu sou a dona do meu corpo. Enquanto ela não estava grávida, de fato ela era. Mas agora ela tem uma vida dentro dela. Então, ela deixou de ser dona do corpo porque tem um outro corpo dentro dela que está em desenvolvimento. Então, ninguém vai reencarnar para cometer aborto ou para se suicidar. Então, no Espiritismo, existe aquilo que nós chamamos de valorização da vida. Então, aborto, pena de morte, eutanásia, tudo isso o Espiritismo acaba, de alguma forma, recriminando. Evidente que no caso do aborto, existe uma situação em que é previsto o aborto. E está lá no Livro dos Espíritos, que é a obra básica da nossa doutrina, quando ali ele diz a respeito do aborto, como um sacrifício da vida da mãe, quando aquela gravidez coloca em risco a vida da mãe. Então os espíritos superiores dizem assim: é preferível preservar a vida que já existe do que aquela que está se formando. Qual é a vida que já existe? É a da mãe. Então às vezes se sacrifica o feto para manter a saúde da mãe, porque a mãe poderá engravidar novamente, né? E ter às vezes aquele mesmo espírito que estava naquela situação pode voltar e reencarnar numa outra gravidez. Então são várias as possibilidades que nós temos para preservar a vida, né? E o suicídio, portanto, mais uma vez, ninguém está destinado a se suicidar. Então isto é um atentado contra a vida que Deus nos deu. E somente Deus tem o direito de retirá-la. Tá aí, muito bem explicado. Gostei da sua resposta, como em todas as respostas, né? Mas essa principalmente, que se trata de um assunto muito delicado, né? E é por isso que eu gosto, principalmente quando eu vejo várias no meu WhatsApp em questão de
suicídios, depressão, esse negócio. Eu gosto sempre de dar prioridade e passar ao senhor, porque o senhor explica, orienta e incentiva também a pura verdade, a mostrar o que é, o que não é. Então, isso é muito bom quando a gente passa para pessoas que sabem explicar e, principalmente, comentar sobre o assunto. E esse alguém é o senhor. Deixa eu ver aqui, também temos Eunice Calixto Rocha, dando boa noite a todos. Eunice, um beijão bem forte, carinhoso no seu coração. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tá bom, Eunice? O Anderson Beto. Ô, Anderson, um abração para você, meu querido, funcionário lá da prefeitura, e também um grande motorista lá na prefeitura municipal. Anderson, um abração bem forte, carinhoso em toda a sua família. Obrigado pela audiência, tá bom, meu querido? A Neuci Bianchi. Neuci, um beijão bem forte, carinhoso no seu coração, tá? Ela colocou: viva intensamente com amor. Gratidão, Deus. Tá aí, Neuci Bianchi. Beijão bem forte, carinhoso. Tá certíssimo, é isso exatamente. Tem que viver intensamente, né? E de preferência sempre feliz. E aquele velho ditado, né, seu Miguel? Deus nos dá o problema, mas sabendo que com certeza nós poderemos resolver, né? Sem dúvida. Os grandes problemas da vida, eles serão por nós enfrentados de uma maneira lúcida, assim deve ser. Então veja, que as pessoas muitas vezes, Geraldo, elas se preocupam com o problema em si. E do ponto de vista da doutrina espírita, o problema em si, ele não é de maior importância. A maior importância é como nós passaremos pelo problema. Então, é a atitude que nós tomaremos. Porque dificuldades, desafios na vida, todos teremos quase todos os dias. Alguns mais intensos, mais desafiadores do que outros, mas sempre teremos. Então, o amadurecimento do espírito se faz exatamente pela experiência. E quando a pessoa vive uma experiência desafiadora, muitas vezes com dores morais, dificuldades, e ela não retira daquilo o aprendizado, normalmente depois de algum tempo, aquilo volta a se repetir, numa outra circunstância. Então, a vida na Terra, ela caminha em ciclos. Então, nós vamos tendo ciclos que vão se repetindo para que nós, espiritualmente, retiremos daquela situação o aprendizado. Então, vejam, os espíritos mais maduros, né, mais lúcidos, eles passarão por uma mesma circunstância, uma mesma situação, com muita tranquilidade. Enquanto os espíritos, todos nós, né, mais imaturos, despreparados, nós passaremos aquela dificuldade com um grande sofrimento. Então, existe o que se chama, na doutrina espírita, do bem e o mal sofrer. É o ponto de vista que você assume para enfrentar determinada situação. Então, existia um pensador do Oriente que chamava Siddhartha Gautama, também chamado de Buda, que ele dizia que na Terra, para os homens e mulheres, existe o sofrimento do sofrimento. E muitas pessoas não entendiam o que isso significava. Mas se nós formos analisar, o que é o sofrimento do sofrimento? Existe uma prova, uma dificuldade que está sendo vivenciada e traz sofrimento. Agora, se a pessoa se revolta, se ela se torna amarga, se ela guarda mágoa, então ela está produzindo um sofrimento adicional àquele sofrimento que já existe. Então, esse é o ponto de vista de nós olharmos a vida sob uma ótica em que nós temos a certeza de que nada acontece por acaso. E que se aquilo está ocorrendo é porque há uma razão. E nós temos que tirar dessa situação um aprendizado. Então, é o bem e o mal sofrer. Então, vamos atender a recomendação do príncipe Siddhartha Gautama. Vamos evitar o sofrimento do sofrimento. Que a revolta, a queixa, a mágoa acabam potencializando aquilo que já é doloroso.
Com certeza. Gostei das palavras, viu? Parabéns. Merece aplauso até, viu? Agora vamos antes da nossa mensagem da semana, que todos sempre ficam no aguardo. Vamos dar os parabéns a Cris Quack. Cris Quack, creio eu que é isso. Ana Carolina Sadella Brusa. Também Samuel Gonçalves. Tânia Lara Bellinazzi. Sônia Cardoso. Fernanda Leme. Paula Gustavo. Também no dia 30 aniversariou a Sônia Lopes. Cleide Lima. Zelão Grude. Luciana Aparecida Diniz Moreira, Juliana Saraiva, Nivaldo Miranda, lá de Tatuí, Rosângela Aguinaldo, Eliana Marques, Elisângela Rosa, Jaque Camargo, Anderson Beto, Anderson, aniversário ficando velho ainda, nada, aniversariou dia 30, hein? A Gisele Dias Ferreira, Giselinha, beijão no seu coração, meu amor, obrigado, parabéns aí, ficando velho ainda, nada. Maria Estela Antunes, Thalita Choquete, no dia 1º, Dre Medeiros, também no dia 1º, Gisele Vieira, dia 1º, Tiago Tirotti, no dia 1º, Amanda Nagata, dia 1º, João Vitor, dia 1º, Ana Alice Mira, dia 1º, Denilza Reis, dia 1º, Tânia Nogueira, dia 1º, Thales Macia de Faria, dia 1º, e Bianca Patrícia Galazzi, dia 1º. Que o ano que vem possamos estar aqui todos juntos, agradecendo e rezando a Deus e dizendo: Papai do céu, muito obrigado por mais um novo dia para todos vocês. Seu Miguel, agora aquele momento muito bacana. Antes disso, deixa eu ver aqui, o Anderson dizendo: obrigado por lembrar do meu aniversário. Maravilha, meu amigo. E até o ano que vem. Com fé em Deus, hein, Beto? Então vamos agora para aquela mensagem da semana, seu Miguel. Vamos lá. Hoje eu vou trazer duas mensagens bastante curtas, né? A primeira delas é do Chico Xavier. O Chico dizia muitas coisas com sabedoria. Seu jeito mineiro de ser, pacífico. Mas certa feita ele disse o seguinte: quando você não tiver uma palavra que auxilie, não abra a boca. Então, quando você não tiver uma palavra que auxilie, não abra a boca. E ele tem ainda uma história muito interessante a respeito de palavras que ferem, especialmente nas discussões. Ele disse assim: quando alguém quiser discutir com você de uma forma violenta e que não leve a nada, use a água benta. O que ele fazia? Ele pegava um copo com água, enchia a boca e ficava com a água na boca. E não engolia, enquanto o outro falava. Então, ele chamou isso de água benta, uma água sagrada, porque essa água que era comum, né, mas que ficou dentro da boca enquanto o outro queria discutir, e ele ficava quieto para não piorar a situação que já não era boa. Olha, sinceramente, parabéns, viu, pela essa mensagem, viu? Então, quando você não tiver uma palavra que auxilie, que produza o bem, não abra a boca. E se precisar, põe água benta na boca e fica quieto. Olha, não é por nada não, seu Miguel. Eu acho que eu vou começar a fazer isso, viu? Aqui, direto aqui. Parabéns, muito obrigado. Sinceramente, aí, parabéns, meu. Adorei essa mensagem da semana e com certeza estará nos trechos aí nas redes sociais daqui a pouco. Seu Miguel, são 18 horas e 57. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua atenção, pela sua disponibilidade aqui, tá bom? Vamos só dar um abraço aqui, deixa eu ver aqui. A Denilza Reis está dizendo: muito obrigado, Geraldo. Denilza, boa noite para todos. Denilza, um beijão bem forte e carinhoso, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela audiência. A Gisele Vieira dando muito boa essa sabedoria. Mas tá mexendo com quem? Seu Miguel, sabedor de tudo aqui, viu? Muito bacana. E ela também diz: obrigada por lembrar do meu aniversário. Imagine, parabéns e até o ano que vem, Gisele. Com fé em Deus, tá bom? Beijão bem carinhoso no seu coração. Muito obrigado realmente de coração. E até terça-feira que vem, se Deus quiser, né?
Na segunda eu já tô lá, seu Miguel, já tô cutucando. Vai poder participar amanhã, tal. Aí quando ele fala assim, eu tenho tal compromisso, aí eu já começo a chorar. É gostoso ouvir as suas mensagens, é gostoso ouvir as suas respostas, tá bom? Seu Miguel, mais uma vez, de coração, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí, telespectadores. E nesse momento, 358 pessoas ao vivo nos assistindo, prestando atenção, simpatizantes ou independente da sua religião. Você é aceito aqui e bem recebido de qualquer forma, tá bom? O importante é que você esteja conosco e seja sempre feliz. Seu Miguel, beijão, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Sempre que possível, estaremos aqui com os telespectadores do Telejornal A Voz do Povo. Então, a todos, um ótimo final de noite e Jesus sempre conosco. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Fui! Vocês estão assistindo o Telejornal A Voz do Povo com Geraldo Carvalho. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.